Oi, queridos ouvintes do MJCast. Meu nome é Beatriz Borges e hoje vou apresentar o MJCast de hoje. Sejam mais que bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um assunto que ficou em alta, principalmente após a sanção da Lei 15.100, sobre a proibição dos usos de celulares nas escolas. Com isso, o MJCast de hoje vai contar com a ilustre presença de Gabriela Baltazar, onde vamos bater um papo sobre esse tema que abrange vários assuntos dentro da psicologia. Então, sinta-se à vontade para falar sobre tudo o que quiser, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, Bia. É um prazer compartilhar com nossos ouvintes um assunto tão necessário e importante no MJCast de hoje. Então, começando, você consegue me explicar direitinho sobre o que é a nomofobia? Bom, a nomofobia é basicamente o medo ou ansiedade de ficar sem um aparelho eletrônico. Embora pareça um exagero, muita gente sente uma ansiedade real de quando está longe de um aparelho. É aquela sensação de tipo, tô desconectado, tô perdendo alguma coisa. E não é só um vício, mas um comportamento ansioso, alimentado pela necessidade de sempre estar interagindo, curtindo ou sendo notificado. Ou seja, não é só usar demais o celular, né? É depender emocionalmente dele. Exatamente. A diferença é que na nomofobia, o celular deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma muleta emocional. E o que leva alguém a desenvolver a nomofobia? É um hábito descontrolado ou tem algumas questões mais profundas? Tem sim. Claro que o hábito pesa, né? Mas o principal gatilho é essa necessidade de controle, de estar dentro de tudo e também a busca por uma validação social. As redes sociais foram desenhadas para liberar dopamina, que é o hormônio do prazer. Então o cérebro se acostuma a buscar esse estímulo o tempo todo de forma rápida e de forma rasa. Além disso, há o medo de ficar por fora, que alimenta a nomofobia. Então a gente acaba vivendo um ciclo de recompensa constante, né? A cada notificação, uma dosezinha de prazer. Exatamente. E quanto mais a gente se acostuma com isso, mais difícil é se desconectar, mesmo que seja só por alguns minutos. Tá certo. Então, como que a gente consegue descobrir que a gente está se passando, que não é mais um uso normal? Olha, Bia, dá pra perceber como o celular começa a provocar ansiedade ou irritação só de não estar por perto. Quando a pessoa pega o aparelho o tempo todo, quase no automático, sem nem perceber. O sono também é prejudicado devido à exposição às telas até tarde. Ou aquela sensação de que o tempo simplesmente desaparece enquanto está no celular, sabe? E o mais preocupante é que quando ela deixa de fazer as coisas do dia a dia, como estudar, conversar, sair, porque prefere estar online. E nesse ponto, o celular deixa de ser uma ferramenta e passa a dominar a sua rotina. Acho que todo mundo conseguiu se identificar com pelo menos dois, né? Sim, é verdade. E o problema é que muita gente nem percebe que está presa nesse ciclo. Ou então nem enxerga isso como um problema, né? Verdade, Gabi. Então, como que a gente faz para sair desse ciclo? Quais são as soluções para a nomofobia? Bom, o primeiro passo é perceber que o problema não é o celular em si, mas o espaço que ele ocupa no nosso dia. Uma coisa simples que já ajuda muito é definir momentos para ficar longe da tela. Na hora das refeições, antes de dormir ou quando estiver com outras pessoas. E esses intervalos já dão um respiro para o nosso cérebro. Entendi. Eu sinto diferença quando eu venho sem telefone, sem notificações, redes sociais, faz total diferença. Exatamente. Isso é que a gente chama de jejum digital, que é basicamente se desconectar de um propósito por um tempo. Pode parecer estranho no começo, mas depois você percebe que ajuda até a relaxar, focar melhor e aproveitar mais o que está acontecendo ao seu redor. Nossa, amei esse conceito. A gente precisa aprender a controlar o TED, né? Com certeza, o TED é importante. É nele que a gente pensa, a gente cria, a gente escuta. Ficar um pouco sem as redes sociais, sem os aparelhos eletrônicos, é essencial para a gente conseguir passar por esse processo criativo. Gabi, adorei o nosso papo. Acho que todo mundo vai desligar, né, o celular um pouco para pensar no que a gente falou aqui. Obrigada por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Bia. Falar sobre isso com certeza vai conscientizar muita gente aí do outro lado da tela. Para você que ouviu até aqui, tente ficar uma horinha sem celular. Até o próximo episódio. Oi, hoje estamos apresentando mais um MJCast e hoje estamos aqui para falar sobre a nomofobia com João Vitor Olinde, a professora Renata e Matheus Branco. Na sua opinião, o uso do celular ajuda mais ou atrapalha nas pessoas hoje em dia? Atrapalha. Por quê? Por quê? Porque hoje a geração está deixando de lado as coisas primordiais para o crescimento, para a evolução e ficam ali, Instagram, rede social, sem interagir com o verdadeiro mundo que a gente precisa.
Que conselhos você daria para alguém que passa muito tempo no celular e quer mudar isso? Então, o conselho que eu dou para os meus filhos é que a gente deve não deixar o celular, mas usar o celular de forma que a gente consiga adquirir conhecimentos através dele. Eu acho que o celular, ele é sim importante, ele tem um lado positivo, mas hoje ele é usado mais pelo lado negativo do que o positivo. Então, utilize ele para estudo, para informações que dê para vocês um futuro melhor. Como você se sente quando fica sem o celular por um tempo? Eu me sinto normal. Eu tiro esse tempo para ver uma Netflix, para estudar, para ler um livro, para olhar a praia, para caminhar. E agora, como você imagina que seria a vida sem o celular hoje em dia? É uma pergunta difícil, porque hoje o celular acabou se tornando uma peça fundamental pra gente. E eu acho que a tecnologia tem avançado cada dia mais. Eu acho que a gente só precisa realmente utilizar de uma forma mais adequada. Se a gente fizer isso, não tem por que tirar ele da nossa vida. Muito obrigado pela contribuição da senhora. Obrigada. Boa tarde, Tia Fabi. Vou fazer umas perguntas para a senhora sobre o uso do celular e como ele afeta na nossa vida atualmente. Então, a primeira pergunta é, na sua opinião, o uso do celular ajuda mais ou atrapalha as pessoas hoje em dia? Oi, Rafael, tudo bem? Então, hoje eu acho que a gente não se vê mais sem esse aparelhinho, né? O celular virou uma ferramenta assim indispensável. Faz falta para todo mundo. O uso dele, a gente pode falar de duas vertentes, né? Ele ajuda bastante para algumas coisas e em outras está prejudicando esse lado social, né, das pessoas. As pessoas estão ficando muito introspectivas, individualistas, não tem mais essa parte social. Na escola, por exemplo, o uso do celular, eu não acredito que seja uma coisa legal, porque isso dispersa vocês, desfoca do propósito para o qual vocês estão aqui, que é o quê? Estudar, né? E vocês não vão usar o celular para fazer trabalho, vocês vão ficar nas redes sociais. Isso não é uma coisa legal. Agora, em outra situação, um professor pode passar um trabalho e ele é uma ferramenta rápida e prática. Então, Pois é. eu acho... E também vou te perguntar, como você se sente quando você fica sem o celular por um tempo? Eu não me vejo mais sem celular, como eu falei. Agora, eu fico de boa, porque eu sou uma pessoa super ativa, eu gosto de fazer outras coisas e eu não me sinto refém do celular. Meu celular quebrou, deu pane, qualquer coisa, não me faz falta. Quer dizer, eu preciso dele, mas eu vivo sem ele. Tá bom? Fala. Boa tarde, Tia Fabi. Meu nome é Levi. Eu vou complementar com mais duas perguntas do que o Rafael falou. Que conselhos daria para alguém que passa muito tempo no celular e quer mudar isso? Conselho, vamos lá. A vida passa muito rápido. Muito rápido. Então, a gente que fica muito tempo presa no celular, porque ele é viciante. Então, às vezes, você entra no celular, você pode ver que você fica vendo uma série, você emenda noutra, você passa um dia inteiro, uma noite inteira, você fica aí, porque ele te vicia, ele te leva a isso. E sua vida está passando. Com isso, você deixa de ir a uma praia, você deixa de conviver com um colega, de namorar, entendeu? Então, eu acho que para tudo, você tem que ter uma medida ali. Você tem que saber usar legal, mas não pode deixar de jogar bola com seus amigos, de namorar, de ir a uma praia, de curtir uma balada. Tem que saber levar isso na boa. Perfeito. E como você imagina que seria a vida sem o celular hoje em dia? Ao inferno. Acho que ninguém mais vive sem celular. Eu, por exemplo, minha vida toda está no celular. É banco, não me vejo sem o celular.
mas eu fico sem ele. Facebook. Um tempo é bom, né? Dar um esvaziamento. Tem, entendeu? Eu gosto, uso, é prático, eu odeio ir a banco, então ele facilita a minha vida. Eu posso resolver as coisas pelo telefone, Pagar a conta. pagar conta, minhas pagar o que contas. você quiser, isso Então aí. eu não preciso ir mais a lugar nenhum, não preciso enfrentar fila para fazer esse tipo de coisa. Agora, em compensação, eu não posso curtir uma praia, tomar um banho de mar com celular, né? Entendeu? Então, e eu gosto muito de fazer isso, de viajar. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, tia.